É bombástico. Cada vez mais se tem debatido sobre a sustentabilidade de determinados comportamentos da sociedade. Por exemplo, a utilização de combustíveis, o crescimento da indústria da moda e os padrões alimentares. E um alimento em especial tem sido muito debatido: a carne. Como será que ela afeta o meio ambiente? Como ela afeta o nosso corpo? E, acima de tudo, como podemos substituí-la sem deixar de lado a nossa própria cultura? E é pensando nisso que foi desenvolvida a carne de laboratório, que só é possível graças à engenharia genética. Dessa forma, procura-se minimizar os impactos ambientais que rodeiam a indústria da carne animal. Seria essa a solução para os impactos desta indústria? Seria a carne in vitro mais sustentável e nutricionalmente equivalente à carne natural? Vamos passar agora para a nossa repórter, Luana Fernandes, que vai adentrar um pouco mais a fundo nessa pauta. Você já pensou em comer uma carne feita a partir de outra carne? Está na cultura brasileira aquele churrascão de domingo com a criançada correndo e o sol de rachar, não é mesmo? Mas para que essa carne chegue à sua churrasqueira ou à sua panela, diversos processos produtivos tiveram que acontecer antes, como por exemplo, a criação dos animais, a escolha do local e até mesmo o transporte, até esse supermercado. Apesar de parecerem silenciosos aos ouvidos do consumidor, fazem um barulho ensurdecedor à natureza, visto que, para que haja criação de gado em grande escala, é necessário que haja desmatamento. Além disso, temos também a emissão do gás metano, que, de acordo com pesquisa da Universidade de Oxford, chega a ser 21 vezes mais poluente do que o gás CO2. Fora que, nessa cadeia produtiva, diversos animais são maltratados. Buscando minimizar os efeitos dessas proteínas, alguns consumidores passaram a substituí-las por outras, como por exemplo, o grão de bico, a lentilha, o tofu e também a carne, mas a carne de laboratório. E para compreendermos um pouco mais sobre o que é a carne de laboratório, precisamos compreender o que é engenharia genética, que é o que tornou ela possível. E para isso, vamos chamar agora a doutora Olivia Foster. Para entendermos melhor a engenharia genética, podemos compará-la com a engenharia tradicional. Vejamos, um engenheiro utiliza matéria inorgânica sem vida para construir muitos artefatos que facilitam a vida do homem e completam o que a natureza já fornece a ele, como pontes, casas e cidades. Na engenharia genética, também queremos beneficiar a humanidade, porém fazemos isso a partir da própria matéria viva, manipulando seu material genético. Podemos produzir organismos geneticamente modificados, chamados transgênicos, nos quais, usando da modificação do DNA, colocamos características desejáveis ou suprimimos as indesejáveis. Também há a clonagem, que todos amam falar. Sim, ela é real e é feita pela engenharia genética. Quando falamos da carne in vitro, o assunto da reportagem de vocês, não é mesmo? São utilizadas células-tronco, que são células capazes de se especializar em vários tipos. Elas são de suma importância para os mais variados processos dentro da engenharia genética e podem nos ajudar até no combate de algumas doenças, como o Alzheimer. A lista de transgênicos é imensa, basta olhar em volta. Olha os biscoitos, até mesmo as frutas foram geneticamente modificadas para que elas se tornem mais resistentes. Porém, o que será que isso causa no nosso organismo? Será que realmente é maléfico? É benéfico? Ainda não sabemos com toda a veracidade. Porém, será que os consumidores se preocupam de fato com o que está sendo ingerido? Para isso, vamos ver com Cadu, um consumidor bastante adepto ao uso de proteínas, se isso de fato gera uma preocupação. Seja bem-vinda, gatinha. Pode entrar, ó. Aqui é a Toca do Guerreiro, meu refúgio, meu lar. Entra, entra. Bah. Sente o cheirinho, sente. Picanha argentina. Tô sentindo que você vai me dar prejuízo. Bom, aqui é o meu templo, onde eu recarrego minhas energias e onde eu espero que seja seu lugar favorito. Bom, minha mãe, minha rainha, prepara tudo pra mim com muito cuidado, muito carinho, porque o pai aqui, né, ele não é de ferro, então ele precisa manter o cheiro. Liga. Então, mas eu te avisei que eu só comia carne vegana. Olha, como eu sei que você não deve estar acostumado com isso, eu já me preparei, comprei um milkshake e um bacon pra dar aquela aquecida gostosa, tá ligado, né? Não é bem isso. É que eu como carne vegana, não processada. Não, gatinho. Você quer construir um relacionamento à base de falsidade. Comigo não tem essa. Eu acho melhor a gente parar o papo por aqui, até porque tem carne melhor pra comer, né? Pá. Mas então, qual é mesmo sua opinião sobre carne de laboratório? Ah, você tava falando sério, gatinha. Eu achei que era só uma brincadeirinha da sua parte pra tentar me conquistar.
Gata, eu nunca vou comer essa tal de carne aí. Eu nem sei como é que ela é feita, o que tem dentro e se tiver menos proteína. O pai tem que comer direito pra manter o shape inabalável, sabe como é, né? Sem contar que essa carne aí tá cara com força, gatinha. Vou pagar caro pra comer uma carne que eu nem sei o que tem dentro. Prefiro comer minha picanhazinha, que pelo menos eu sei de onde vem. Vá, pô. Para adentrarmos nessa discussão, é necessário compreender os efeitos desses alimentos em nosso organismo. Para isso, convidamos a doutora Clarice Vasconcelos. Então, a carne é fonte importante de nutrientes na nossa dieta, porque ela vai fornecer proteínas de alta qualidade, além de ferro, zinco, vitamina B12 e outros nutrientes que são essenciais na nossa dieta. Esses nutrientes eles vão desempenhar papéis fundamentais no nosso organismo, como o transporte de oxigênio pelo sangue, a formação de tecidos, além do funcionamento do sistema imunológico. Primeiro, que a proteína da carne é uma excelente fonte de aminoácidos essenciais, que são necessários para a construção e reparação dos tecidos musculares e outros processos do corpo. Além disso, os nutrientes presentes na carne são importantes para a prevenção de deficiências nutricionais, como a anemia por falta de ferro. Já a vitamina B12 encontrada na carne é vital para a saúde do sistema nervoso. Sim, exatamente. A chave está no equilíbrio. A carne pode ser uma fonte valiosa de nutrientes, porém seu consumo deve ser parte de uma dieta geralmente equilibrada, que vai incluir uma variedade de alimentos para garantir a obtenção de todos os nutrientes essenciais e também minimizar os impactos negativos. É verdade que o consumo excessivo de carne, especialmente as carnes processadas e as vermelhas, vai estar associado a alguns riscos para a saúde. Por exemplo, o consumo em excesso pode aumentar o risco de doenças cardíacas, diabetes tipo 2 e também alguns tipos de câncer. Além disso, a produção de carne tem um impacto ambiental significativo que vai contribuir para a emissão de gases de efeito estufa e também o uso intensivo de recursos naturais. Uma forma de diminuir esses problemas seria consumir a carne de forma mais moderada e consciente, podendo incluir escolhas de carnes magras e preferências por opções orgânicas ou provenientes de fontes sustentáveis. Também vai ser importante equilibrar a dieta com uma variedade de alimentos de origem vegetal, o que pode ser benéfico tanto para a saúde quanto para o meio ambiente. Mas afinal, o que seria a carne in vitro? De modo simplificado, nós podemos dizer que essa carne é baseada em técnicas regenerativas da medicina. Para que ela seja de fato produzida, é necessário que seja recolhida células-troncos de alguns animais. Para isso, é utilizado o soro fetal bovino, para que seja feito de uma forma menos dolorosa e invasiva. Depois dessas células forem recolhidas, nós vamos multiplicá-las e depois fazer um mapeamento genético. Logo após isso, essas células irão se fundir e formar assim as fibras musculares. Um fato é que essa engenharia está sempre tentando se regenerar e se tornar cada vez mais produtiva, de forma que as técnicas de cultura estão cada vez mais avançando, assim como o aprimoramento da cor, textura e sabor do alimento. Uma exigência do consumidor em relação à cor da carne é, de fato, a carne estar mais avermelhada. E para isso, a engenharia genética se compromete a conseguir adicionar o corante, um corante natural, para que essa cor parecida com a da carne seja cada vez mais possível. Agora, se tratando de textura, é imprescindível que a engenharia está buscando cada vez mais uma evolução, de maneira que as fibras fiquem organizadas, formando estruturas tridimensionais, de modo que dê o aspecto cada vez mais suculento da carne tradicional. E agora, relacionado ao sabor, obviamente, não tem por onde escapar. Apesar dos avanços, ainda assim é recorrendo aos aromas artificiais de carne que nós vamos conseguir fechar a nossa tríade da carne perfeita. Então, a carne de laboratório ela é, de fato, essa opção de substituição da carne convencional. E eu mesma me interesso muito por esse assunto, pesquiso bastante, estudo e reconheço que é muito importante nós buscarmos outras fontes de proteína para minimizar esses impactos que eu mesma posso causar ao meio ambiente se consumir essa carne convencional, não é mesmo? Mas assim, uma questão muito grande da carne de laboratório é que os animais, eles continuam envolvidos nesse processo. Por mais que a gente reduza ou elimine
termine os abates, os animais continuam envolvidos. Então, fica o questionamento: como que nós estamos lidando com esses animais? Estão sendo seguidos os princípios éticos? Como está o bem-estar deles? Isso é uma questão muito relevante a se pensar. E a gente tem que pensar nesse fator de resistência da população, porque nós estamos mexendo com cultura, nós estamos mexendo com a sociedade. A alimentação é a parte essencial da cultura de um povo, das tradições familiares. Então, nós temos que pensar como que isso vai ser feito, porque vai ter toda uma sociedade a se adaptar a esse novo modelo de alimentação que vai estar sendo instituído com a carne de laboratório. E a minha opinião sobre todo esse tema é que deve ser feita uma abordagem colaborativa. Deve haver uma verdadeira parceria entre cientistas, governantes, produtores, defensores dos animais e toda a sociedade, até os consumidores, para que assim nós consigamos fazer uma implantação com o mínimo de impactos sociais, ambientais e seguindo uma verdadeira ética. Uma vantagem da carne de laboratório é que a sua composição nutricional é personalizável. Com isso, ela pode ser ajustada para conter mais ou menos proteína, gorduras e outros nutrientes, de acordo com a necessidade de cada consumidor. Outra informação interessante é que ela pode ser produzida com menos gordura saturada, que vai estar relacionada a problemas de saúde, tais como doenças cardiovasculares. Bem, estabelecendo um comparativo, a carne convencional é rica em nutrientes essenciais como proteínas, ferros e vitaminas do complexo B. Além disso, ela vai conter compostos bioativos e antioxidantes. Esses nutrientes podem ser absorvidos pelo corpo de maneira diferente, a depender da forma como a carne de laboratório vai ser cultivada. Assim, a composição da carne in vitro deve ser realizada de acordo com uma análise criteriosa a fim de garantir um perfil nutricional saudável, o que pode ser um processo bem complexo. Olha, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, cerca de 700 mil pessoas vão morrer de doenças resistentes a medicamentos por ano. Por isso, a utilização de antibióticos para a criação de gado é um problema, porque o consumidor de carne, ao longo do prazo, ao longo do tempo, ele pode se tornar cada vez mais resistente a medicamentos. E nesse sentido, a produção sintética de carne tem uma vantagem, porque ela consegue extinguir a utilização desses antibióticos por ser feita em laboratórios esterilizados. Outros benefícios da carne de laboratório vão ser a redução do desmatamento, que não é necessário na produção in vitro, por ser um processo laboratorial, também a menor quantidade de água gasta para a pecuária e a menor quantidade de gás metano, que é liberado na atmosfera pelo gado, o que não ocorre na confecção de carne de laboratório. Bom, para eu ser honesto com você, eu vim aqui com o maior prazer porque o que está sendo feito aqui é um trabalho científico. E eu sou um grande apreciador da ciência, tanto que nós colocamos ela como prioridade na minha empresa. Agora, falando honestamente, eu digo, a carne de laboratório, para mim, é a maior balela que existe. Veja bem, nós temos que o Brasil tem como um dos carros fortes a produção de carne bovina. Indo mais a fundo, nós temos que nós somos o segundo maior produtor mundial de carne bovina, ficando apenas atrás da Índia. Agora você vê, nesse segundo maior produtor mundial, você imagina quantos empregos são gerados na cadeia produtiva, sendo empregos de abatedouro, sendo empregos de varejo, sendo empregos de frigorífico. Você vê que a indústria da carne bovina brasileira é a responsável por colocar comida na mesa de milhares de famílias. Nós estamos falando de um mercado que já está consolidado e de uma fonte proteica que é utilizada desde os primórdios da humanidade. Quem me garante que essa carne de laboratório está sendo exatamente quem ela está pretendendo ser? Quem me garante que ela vai ser no futuro o que ela pretende ser? Quem vai me garantir que ela não vai gerar mais resíduos, mais impactos para o meio ambiente do que o atual regime da carne tradicional? É muito fácil você dizer que a carne de laboratório é a carne que vai salvar todo mundo, é a carne que vai salvar o meio ambiente, quando você não é um pai ou uma mãe que está querendo dar para o seu filho a melhor alimentação, a alimentação com comida de verdade. E é claro que toda moeda tem dois lados. Eu não vou dizer para você que a carne tradicional não tem nenhum malefício para o meio ambiente. É claro que tem e todo mundo sabe disso. O que eu estou querendo dizer é que
A nossa empresa investe pesado em tecnologias para que os clientes ganhem mais benefícios e que o meio ambiente seja menos maleficiado. Eu digo mais para você, nós ainda estamos 100% atualizados de todos os novos padrões regulatórios e regulamentos sanitários que saem, para que nós estejamos cada vez mais amigáveis para o meio ambiente. O maniqueísmo e a quantidade de senso comum que as pessoas colocam ao falar da indústria da carne tradicional mostra somente como que a desinformação é reverberada, como que a desinformação é distribuída por aí sem freio. Enquanto nossos cientistas estão trabalhando dia e noite para tornar a nossa produção cada vez mais sustentável. E aí eu digo para você, é realmente muito fácil, você pediu a minha opinião, é muito fácil falar da carne tradicional, colocar como se ela estivesse acabando com o meio ambiente e da carne de laboratório como se ela estivesse salvando o meio ambiente, quando não é você que está ali no processo, quando não é você que estuda e quando não é você que tem a informação para falar sobre fatos. A carne de laboratório vai utilizar hormônios para evoluir de forma mais rápida. Porém, a quantidade dessa substância é algo muito questionável, bem também como sua periculosidade para a saúde humana. Além disso, há um número crescente de estudos que documenta a toxicidade de produtos plásticos que podem ser transferidos das embalagens para os alimentos. Desse modo, ao menos que o uso do plástico na produção de carne in vitro seja rigidamente controlado, a carne pode ser contaminada por disruptores endócrinos e outras substâncias antes mesmo de ser embalada. Esse tema é muito mais amplo do que imaginávamos. Certamente, muito mais amplo. A seguir, o Ministério da Agricultura do Brasil aumenta a fiscalização em abatedouros, visando garantir o bem-estar animal e a segurança sanitária.